Fala raça, tudo certinho? Quem tá do lado de cá, Lucas Inácio, chegando mais uma vez para mais um Redescobrindo o Flow, nosso 5º programa. Bom, esse vídeo então é resultado de uma votação que eu fiz lá no Instagram, quando eu alcancei 200 seguidores. Eu abri para as pessoas poderem escolher, sugerir aí o artista que eu fosse ganhar uma análise, né? E deixei aberto, depois eu fiz uma votação entre os dois mais votados e quem ganhou foi o BK. Então, sem perder tempo, o que vocês querem ouvir? BK, vamos lá. Guerra. Guerra. Sem pá e sem cair, filho do pai de todos, selvagem, à margem, não se faz de bobo, crescendo os mais loucos, bandidos, referência, entendendo, aquilo era pouco, mas vinha as diferenças, cercado de minas, pecados e finas, brancas, pretas, quantas tretas, assalto, o primeiro, o quilo, primeiro, nada pros porcos, lavagem, só de dinheiro, correndo como se tivesse mais de 2 pés, pra gastar 2 pernas na noite, fazendo tudo com as próprias mãos, olhos, ouvidos atentos pra que a boca não feche hoje, pra que a vida não cesse hoje, pra que a fonte não seque hoje, mas nunca pensamos no amanhã, repetimos as merdas de ontem. Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar, e guerra, guerra, atalho sem tempo pra... Bom, tá aí então, esse é o primeiro verso da música Július, do BK, que foi o primeiro single, inclusive, do segundo CD dele, Os Gigantes. Ele vinha de um sucesso grandioso, né, com Castelos e Ruínas de 2016, um CD, inclusive, que é um marco muito importante para a nova cena do rap brasileiro. O BK, ele consegue chegar com uma nova musicalidade um pouco mais amadurecida, mas ao mesmo tempo, nessa música, ele apresenta bons traços da caneta que ele apresentou muito boa em Castelos e Ruínas, né? Bom, e é importante salientar que isso é bem comum de acontecer, né? Até porque os artistas e as artistas não têm um poderio aí econômico de investimento e até mesmo uma repercussão, né, fama, para poder chegar com os melhores estúdios, os melhores equipamentos, os melhores produtores. Afinal de contas, nem todo mundo é o Nas, que chegou com os melhores produtores da cena na época que ele lançou o Matic, né? Então é bem normal isso de acontecer, esse upgrade, digamos assim, essa melhora no sistema de produção, na questão do som, qualidade de microfone e tudo mais. É uma música complexa e muito bem construída, então o BK aqui consegue dar respiros, né? Consegue aproveitar a parte instrumental e colocar os flows dele de forma mais tranquila, digamos assim, mais bem encaixada. Ele consegue casar o rap dele, os versos dele, junto com os elementos musicais que estão compostos ali. Uma coisa que dá para perceber também são as mudanças de levada. Isso a gente consegue perceber quando a gente olhar no esquema aqui, essas barrinhas verdes. Aquela barrinha, então, é o primeiro tempo no compasso de 4 tempos. 4 tempos no caso dessa música. Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a gente vai ter aquela barrinha ali sempre posicionada no primeiro tempo. E já que eu tô falando em compasso, vamos falar um pouquinho de andamento, que é a velocidade desse compasso, né? O trap, ele usa um recurso bem interessante, que já existia antes, é claro, mas o trap difundiu para várias vertentes do rap e hoje em dia é muito utilizado, que é um andamento, digamos assim, ambíguo. Porque essa música, na verdade, ela tem 130 BPM, que são batidos por minuto, né? Mas ela também pode soar com metade disso, ou seja, 65 BPM. E isso acontece porque a forma de produção do beat ela é mais espaçado. E isso ajuda muito ao BK poder trabalhar as diferentes velocidades ao longo de todo esse verso. E bom, por que eu falei do andamento do trap? Porque se a gente parar para comparar com o boom bap ele tem uma margem, digamos assim, de trabalho desses BPMs um pouco menor. Como que a gente consegue ver essa diferença, né? Então, se a gente fizer aqui um beatbox simples para tentar explicar o que é um boom bap, ele seria bombo caixa. Pum, tss, pum, 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 tch, pum, tch, pum, 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 tch. Enquanto no trap a gente consegue perceber que entre o bumbo e a caixa tem um cliquezinho, que seria o chimbal, né, da bateria. Pum, tss, tch, tss, pum, tss, tch, tss, pum. Então a gente consegue ver que o andamento espaça e a gente tem essa ambiguidade, mas o trap ainda continua sendo rápido. O Július do BK não é um trap, mas é importante que a gente consiga entender melhor isso. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que fala um pouquinho mais, explica essas questões mais técnicas do trap, mas infelizmente o vídeo é em inglês, que é da Vox, que é um canal
lá dos Estados Unidos, que produz conteúdos maravilhosos em várias vertentes, inclusive na música. Certo, então, depois dessa explicação toda, desse balão todo que a gente deu aí para tentar falar um pouquinho mais de teoria, então agora a gente vai ver como ele usa vários recursos diferentes ao longo desse verso, linha a linha ali, né, tentando identificar mais ou menos quais os que eu percebi, pelo menos, né. Primeiro ele começa com umas pausas bruscas e uns picos de voz que a gente consegue perceber ele marcado em negrito. Sem pá e sem cair, filho do pai de todos. Depois ele começa a fazer uma brincadeira de pergunta e resposta, não parece nem que é a mesma pessoa, né? Crescendo, os mais loucos, bandidos, referência. Agora nesse próximo trecho a gente consegue perceber um pouco mais de sílabas cantadas e alongadas. Cercado de minas, pecados e finas. Agora ele dá uma alongada na sílaba, mas ele introduz respiros entre as palavras. E a gente consegue perceber que ela dá um tom diferente da frase anterior. Brancas, pretas, quantas, gritas. Bom, e agora de novo a gente vê aquele esquema de pergunta e resposta, mas com uns picos de voz adicionados e também pausas no beat para deixar ainda mais forte essa conversa, digamos assim, as palavras que ele quer destacar. Assalto, o primeiro. O quilo, primeiro. Nadar pros porcos, lavagem, só de dinheiro. Depois dessa pausa, ele acelera o flow e agora a gente começa a ver que as barras em verde são apenas uma por linha, justamente por causa dessa aceleração no flow, esse flow um pouquinho mais veloz. Aqui a gente consegue perceber também que entrou um som de um trompete com surdina no fundo. Correndo como se tivesse mais de 2 pés, pra gastar 2 pernas na noite, fazendo tudo com as próprias mãos, olhos e ouvidos atentos pra que a boca não feche o zíper. Na continuação, ele usa uma repetição de palavras e as ideias vão se complementando. Então é repetição não pela repetição, é repetição com complementação. Olhos e ouvidos atentos pra que a boca não feche o zíper, pra que a vida não cesse hoje, pra que a fonte não seque hoje. E ele termina daí esse verso alongando um pouco mais as frases, preparando para entrar no refrão. Mas nunca pensamos no amanhã, repetimos as merdas de ontem. Guerra, guerra. A gente consegue perceber também na lírica um detalhe bastante legal da antítese, né? Correndo como se tivesse mais 2 pés para gastar 2 pernas na noite. Mas é bem legal porque essa construção a gente viu lá no primeiro vídeo que a gente fez a análise do Djonga. O Djonga é um cara que usa muita antítese. E eu já vi uma entrevista que o Djonga tem o BK como uma inspiração, né? Que fica aí mais marcante ainda, porque o BK também no Castelos e Ruínas usa muito esse tipo de construção. Uma coisa que eu gostei bastante nessa música foi o uso dos adlibs, né? Quem me segue, né, sabe que eu sou um pouco receoso, eu não gosto tanto de adlibs usados em excesso. Eu acho que às vezes a gente precisa dar respiro para a música, principalmente para poder valorizar o instrumental, e a gente consegue perceber aqui que o adlib é muito bem utilizado nessa música. Ela entra como uma composição ao beat, muito mais do que uma composição à melodia, que eu achei bastante interessante. Bom, galera, então é isso aí. Essa foi a análise da música Julius, do BK, né? A gente trouxe vários elementos aí, trazendo também um pouquinho de teoria musical, para tentar contextualizar um pouquinho mais. Inclusive, teria várias outras coisas para a gente poder comentar. Essa música é bastante complexa em vários sentidos. A composição da letra é muito bem feita, toda essa trajetória da pessoa, né, que está ali no tráfico, que entra no tráfico, a forma como ela foi traída, a forma como o BK resolve isso. Com apenas 2 frases ele consegue dar a entender o que aconteceu para a derrocada desse personagem. Então tudo isso é muito interessante, daria para a gente ficar aqui bastante tempo fazendo uma análise sobre essa música. Dá para continuar nos comentários, fica a critério de vocês, é só botar aí embaixo e a gente vai continuando essa conversa, beleza? Falando em comentários, vamos ler os comentários do último vídeo do Kanye da semana passada que a gente falou aqui. Então vamos agora conferir o que a galera falou por lá. Bora! Temos o comentário do GG Albuquerque, que acabou de conhecer o canal pelo Logan Pazan, um trabalho muito bacana do Danilo e do pessoal todo do Logan Pazan. E o GG Albuquerque fala: acabei de conhecer o canal pelo Logan Pazan e que trabalho F. Na imprensa musical como um todo tem pouca gente com esse tipo de dedicação e esforço fazer análise musical com profundidade. Valeu pelo comentário. O Walter Matheus Vidigal, que é um seguidor já, um dos primeiros seguidores que eu tive lá no Instagram do Redescobrindo Rap, bem no comecinho, a gente troca bastante ideia, mandou: esse verso continua sendo um arregaço. O malandro se preparou demais para fazer esse disco, tanto em produção quanto letras e flow, um clássico. Realmente, né, a gente contou aquela história ali por cima. O Jay-Z não queria apostar muito no Kanye West como um rapper, ele foi lá,
apostou, deu um ultimato, conseguiu a chance e mostrou para todo mundo que ele é um rapper muito bom também, com bastante rima, bastante coisa para mostrar, e não à toa tem uma carreira grandiosa nesses últimos 16 anos, o Kanye West. E para quem não conferiu, confere aí, procura a playlist com Redescobrindo o Flow, tem mais 4 programas além desse, dá pra gente trocar bastante ideia e tudo mais. E é isso aí, vamos até a próxima semana que vem, a gente vem com mais rap nacional Bivolt, beleza? Valeu!